Oi, sexto ano, aqui é a professora Nise. Eu estou gravando agora a correção daquela atividade do capítulo 3 que nós postamos no SAS Conecta, tá bom? Espero que vocês tenham feito e que vocês acompanhem agora a correção e vejam se acertou tudo, tá bom? Mas se não tiver acertado tudo, não tem problema, tá? O importante é continuar se esforçando, tá bom? Bem, aqui eu pedi para vocês quais são as duas etapas para que ocorra a formação da imagem, né? A visão, né, o sentido que está a nossa... é um dos sentidos que permite com que enxerguemos o mundo à nossa volta e depende de duas etapas. Então, as duas etapas são, primeiro, a imagem tem que ser formada nos olhos, exatamente na retina, e a interpretação dessas imagens é feita por uma parte específica do cérebro, tá? A letra C. A questão número 2... A questão número 2A fala que quando nós entramos em um túnel, em dias ensolarados, leva algum tempo para que a nossa visão se ajuste às novas condições de iluminação. Qual parte do olho que está envolvida? Então, nós temos a pupila, é ela que controla a entrada de luz nos olhos, né? Por que isso acontece? Porque quando tem muito sol, muita luz para entrar nos nossos olhos, a nossa pupila se fecha. Quando a gente entra num ambiente mais escuro, ela vai dilatar para permitir a entrada máxima de luz, para que possamos enxergar as coisas, tá bom? A letra B, a pergunta é como é chamada a parte colorida do olho. Lembra-se que tem uma região ao redor da pupila chamada de íris. É ela que tem pigmentos, né, que dão a cor aos olhos. Letra C, em que local é formada a imagem real invertida? Formada na retina, assim como eu expliquei lá naquele slide, né, aquele vídeo. E por que a imagem se forma invertida nesse local? Se você for lá no seu livro, você vai verificar lá na página número 48, lá explica por que a imagem é invertida. Observe que lá fala assim, ó, que o objeto que nós olhamos reflete a luz em várias direções. A luz refletida caminha em linha reta, mas apenas alguns raios passam pela pequena abertura da pupila. A lente é convergente, ou seja, o cristalino é convergente e os raios luminosos são concentrados na pequena região da retina. Os raios luminosos que partem da parte superior do objeto chegam à parte de baixo da retina e vice-versa. Os raios de luz que saem do lado direito do objeto atingem o lado esquerdo da retina e vice-versa. Então, por isso que nós enxergamos as imagens reais e invertidas, tá bom? Letra D. Como é denominada a estrutura que leva as informações até o cérebro para que sejam interpretadas como respostas motoras? Então, a estrutura que leva as informações até o cérebro. Se você tiver colocado células sensoriais, beleza. Também pode ser o nervo óptico, tá? Inclusive, até se eu não me engano, caiu na prova, né? Letra E. Qual estrutura é também chamada de lente que muda de forma conforme a distância dos objetos enxergados? Então, quando nós olhamos o objeto mais de perto, ele fica mais curto, ele fica mais arredondado. Quando observamos de longe, ele fica mais esticado, né? Então, é o cristalino, ou a lente chamada de cristalino. Letra F. Que nome se dá ao local de onde o nervo óptico parte da retina em que não há formação de imagem? Então, essa região não recebe estímulos e não forma imagem. Então, essa região é chamada de ponto cego. G. Na retina, onde a imagem é formada, existem células fotorreceptoras, né? Como são chamadas? Aqui eu coloquei, ó, essas células enviam sinais diversificados que permitem nosso cérebro construir cores. Como são chamadas? Essas células fotorreceptoras que captam as cores. São os cones. E as células responsáveis pela visão sem cores, as variações de luz e sombra, são os bastonetes, tá bom? Letra H. Antes de chegar ao cristalino, a luz passa por algumas estruturas. Quais são elas? Então, ela passa pela córnea,
passa pela pupila, pela íris, até chegar ao cristalino, tá bom? Vamos adiante, agora questão 3. Explique como ocorre a acomodação visual. Aonde que fala de acomodação visual? Na página 49. Ó, ali fala assim que, observe ali. Quando se tenta obter uma imagem nítida através de uma lupa, pode-se aproximá-la ou distanciá-la do objeto até encontrar a melhor posição. No olho humano, a lente ou cristalino não se afasta nem se aproxima da retina para que sejam obtidas imagens nítidas. Como é possível então enxergar com nitidez tanto objetos próximos quanto distantes? Aí a explicação. Os músculos que prendem a lente ao globo ocular podem pressioná-la e, desse modo, alterar levemente seu formato. É como se a lente fosse trocada de acordo com a distância do objeto, obtendo imagens sempre nítidas. Essa capacidade de mudança no formato da lente do olho é chamada de acomodação visual. Ok? Então, quando o cristalino muda de forma de acordo com a distância do objeto. Ok? Agora no 4. A figura a seguir representa o esquema da formação de imagem no olho humano. Que a etapa 3 representa? A etapa 3 aqui, ó, ela representa o quê? A retina. Por que a imagem é invertida? É aquela mesma explicação ali de trás, na página 48, onde explica a máquina fotográfica. É só você voltar ali, é a mesma resposta lá de cima, tá bom? Questão número 5. Quais os cuidados que devemos ter com a visão? Eu falei lá aquele dia no vídeo e aqui explica, olha só os cuidados. Evitar esfregar os olhos na página 51. Esfregar os olhos, que coçar os olhos, esfregar os olhos podem... nosso olho é muito frágil, então pode às vezes romper, pode às vezes machucar essa estrutura do olho e essas pequenas lesões microscópicas às vezes podem favorecer a entrada de micro-organismos nos olhos. Higienizar bem os olhos, inclusive, é uma boa para a gente se lembrar agora. Nós estamos numa época em que nós estamos com a pandemia de coronavírus e pode acontecer dele penetrar nos nossos olhos, penetrar no nosso corpo através dos olhos, viu? Então, muito cuidado. Higienizar bem os olhos, né? Limpeza cuidadosa, né? Para evitar acúmulo de secreções, de impurezas, né? Realizar sempre essa higienização, limpar a parte externa, as pálpebras, os cílios, os cantos dos olhos. Consultar o oftalmologista quando perceber que é necessário, quando tiver alguma irritação. Evitar a exposição excessiva ao sol nas horas mais quentes, né, que a radiação solar pode queimar os nossos olhos, as estruturas, por causa dos raios ultravioleta, tá? Evitar usar óculos que sejam feitos de acrílico ou de plástico, usar sempre os óculos de vidro, né, que tenham uma proteção contra os raios ultravioleta. E também ter atenção com o uso de celulares, equipamentos que exigem muito a nossa visão, o foco a visão focada sempre no mesmo local, né? Quando for assistir televisão, computador, tablet, o celular, né, não ficar com o rosto muito próximo desses aparelhos, porque a luminosidade que é emitida por esses objetos podem prejudicar a visão, tá bom? E 6, eu falei sobre por que não devemos usar aparelhos que prejudicam, por que os aparelhos celulares podem prejudicar a visão. É bem essa questão aqui, né? Que a luz que é refletida por eles pode retornar para os nossos olhos e causar danos a ele, tá bom? Tranquilo até aqui? Questão 7 agora. Na 7, foi falado que um rapaz foi ao oftalmologista reclamando que tinha dificuldade de ler livros. O livro está sempre perto, não é? Próximo de nós, próximo do rosto. Aí o médico explicou que a dificuldade dele era porque o cristalino formava imagem de objetos, o cristalino
ele teria que formar objeto, que é responsável pela formação de objetos que estão próximos, e ele estava formando a imagem antes da retina. Então, nesse caso, o problema de visão que o rapaz possui é a hipermetropia, né? Tá bom? Agora, a questão 8, a pessoa que foi oftalmologista, o médico indicou lentes assimétricas. Se você for lá no seu livro, que vê na página 56 e 57, fala sobre a correção dos problemas de visão, né? A correção da hipermetropia, da presbiopia, que é a vista cansada, a correção da miopia e do astigmatismo. Então, você vai ver ali que no astigmatismo, o defeito da curvatura da córnea faz com que, para um único ponto de luz, várias imagens sejam formadas sobre a retina. Então, a pessoa tem a dificuldade para enxergar, ver tudo embaçado. E aí, a lente usada para a correção do astigmatismo é assimétrica, também conhecida como cilíndrica, e não esférica. No caso da miopia e da presbiopia, é lente esférica. Agora, é uma lente cilíndrica assimétrica, ou seja, que tem duas partes diferentes, tá? Quando são simétricas, são iguais, assimétricas é que são diferentes, tá? Ok? O astigmatismo, então. Questão 9, a catarata, né? Sobre a catarata, é uma doença causada pela perda de transparência de uma estrutura do olho que tem a função de permitir o foco de visão em diferentes distâncias. Então, essa estrutura que ajuda a focar os objetos próximos ou distantes é a lente ou cristalino, tá? Agora vamos para a questão 10, inclusive vocês fizeram até uma atividade, me parece, se eu não me engano, nas atividades suplementares, que foi pedido para que vocês fizessem o desenho, não, que vocês escrevessem como que seria lido a palavra transporte escolar, lembra? E aqui está falando sobre a ambulância ou emergência, né? São escritos de forma invertida. Por quê? É possível ler palavras escritas de forma invertida através de um espelho plano, porque as imagens formadas por um espelho plano são sempre reversas. Isso aqui nós vimos muito em sala de aula. Lembra daquela história do menino que conversava com o espelho, conversava com a sua própria imagem? Ele dizia, o problema é que quando eu levanto o braço direito, ele levanta o esquerdo, a minha imagem, né, era um amigo dele. Ele levanta o esquerdo e vice-versa. Se eu ponho a mão na orelha esquerda, ele põe a mão na orelha direita, a mesma coisa. Então, o espelho plano, ele forma a imagem invertida, né, reversa. Então, para que os motoristas que estiverem à frente da ambulância vejam, consigam ler a palavra, ela é escrita o contrário para que possa ser lida, porque as imagens formadas por um espelho plano são sempre reversas. Então, letra C, tá bom? Agora, 11, eu não coloquei aqui a imagem, mas você tem também lá no exercício a imagem de um pássaro, um beija-flor, em frente ao espelho, né? Ele consegue visualizar a sua imagem na superfície metálica graças a um fenômeno chamado de reflexão, letra A, porque o espelho, ele reflete a imagem, né? Ok? Tá bom? Essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês estejam fazendo até o final dessa semana as atividades do livro, do capítulo 3, os exercícios, atividades suplementares daquele livrinho extra e também o Eureka, tá bom? Eu estou acompanhando vocês por aqui. A Gabriela postou as respostas, o gabarito das questões do livro e das atividades suplementares. Agora, o Eureka, ele já te dá a resposta inteira, pronta, né? Logo depois que você faz. E eu vou lá ver como é que vocês estão, tá bom? Fiquem com Deus, lembre-se que é tempo de crescer, mesmo distante, vocês podem sim crescer, ser mais autônomos, e nós estamos aqui para crescer com vocês, para te ajudar a crescer em todos os sentidos, tá? Lembre-se, Deus está com você, com a sua família, com a sua casa. Um grande abraço, até breve. Tchau, tchau.